E as ações da Petro seguem em forte alta. No início do mês eu trouxe essa recomendação para o canal, falei um pouquinho sobre essa empresa. E agora, o que fazer depois dessa alta? Hoje eu vou fazer uma análise de sensibilidade das ações da Petro, mas antes de começar esse vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E Petrobras é uma das ações que eu falo bastante no canal, né? Já falei algumas vezes, trouxe relatório e no dia 7 de novembro eu fiz um vídeo, né, recomendando, né, falando sobre a oportunidade que existe nas ações da Petro, antes mesmo de sair o resultado das eleições dos Estados Unidos. E desde então a gente viu um movimento de forte alta, né? A gente está falando de 26%, pouco mais de 26%. Naquele momento a Petro estava abaixo dos R$20, né, próxima R$19,75, nesse momento quase nos R$25, então num curto espaço de tempo a gente viu essa retomada. E quando a gente olha para o movimento, né, então eu vou colocar aqui o movimento de alta, o movimento de preço da Petro versus o Ibovespa no ano. A gente vê ainda uma defasagem, tá? Então nesse momento que a gente vê Ibovespa caindo 9,7 no ano contra a Petro, né, as ações da Petro caindo 19,4. Então existe aqui uma defasagem, a gente vê que teve um fechamento desse gap, né, nas últimas semanas, entretanto isso ainda continua. Quando a gente pega nos últimos 30 dias, né, aí sim a gente consegue ver essa retomada, essa forte retomada, né? E aqui as ações da Petro, né, 20% versus 5% do Ibovespa, ou seja, né, está acontecendo um movimento aí, eu já falei algumas vezes desse movimento de rotation, tá? Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse case, tá? Sobre as ações da Petro. E também, pessoal, quem tem Petro, ou quem pretende ter, né, na carteira, comenta aí embaixo se tem ou não, para a gente discutir um pouquinho sobre esse case. Bom, e quando eu trouxe pela primeira vez aqui Petro, né, e a minha recomendação formal em alguma das minhas carteiras dentro da Levante, existe uma série de pontos, né, dos quais eu pautei essa tese de investimento. Então a gente está falando aqui de uma empresa na melhora de gestão, dado todas as mudanças na gestão pública que aconteceram no Brasil, né, e também na Petro, um movimento de foco, né, nos ativos que são core, ou seja, extração, né, e produção de petróleo, um movimento de redução forte da dívida que está acontecendo, né, tri após tri, então está tendo um movimento de geração de caixa e um desconto em relação aos concorrentes globais, tá? Entretanto, nas últimas semanas, né, quando eu falei muito de Petro, tem um ponto só que é muito importante, né? Não é o case agora não é todas essas coisas continuarem acontecendo. É uma defasagem em relação ao preço do petróleo internacional. A Petro ficou muito defasada e agora o que a gente está vendo, né, um fechamento em relação a minimamente o justo, né? E quando a gente fala do preço do petróleo, né, o preço do petróleo estava sendo negociado na casa dos $65 no início do ano. Agora a gente vê aí próximo a 45. Caiu bastante. Entretanto, a gente tem que olhar o preço, é um preço dolarizado, né? O dólar no início do ano estava R$4,10. Nesse momento a gente está falando de 5,40, 5,50. Então quando a gente faz a tradução, né, o translation para a moeda local, a gente vê o quê? Que nesse momento aqui, até fiz a conta aqui, uma queda só de 8% no valor do petróleo em real, né? Bom, qual o modelo de negócio da Petro? Produção e extração de petróleo, gás natural e o preço final do ativo que ela vende, né, é balizado pelo petróleo, que é uma commodity, né, em dólar, né? Então a oscilação do dólar ajuda a compensar muito a queda que nós tivemos do lado do petróleo. Então a gente vê aqui nesse momento, né, como eu falei, 8%. Bom, mas vamos fazer uma análise de sensibilidade aqui da Petro, tá? Qual que é o objetivo aqui? É mostrar o EBITDA dela, tá? Em função do preço do petróleo e do dólar e como isso se refletiria ou se reflete, né, em um valor justo. Então essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês é o EBITDA de 2021 da Petro, tá? Então a sensibilidade do EBITDA em função do preço do petróleo no mercado internacional, tá? Do tipo Brent,
Então a gente está falando aqui, né, quem está olhando, observando aí esses dados, né, 20, 25, 30, 35 é o preço do Brent versus a taxa de câmbio. E aí, nos nossos modelos, a gente consegue chegar aqui a um EBITDA, qual que seria o EBITDA em dólar da Petro. Então, por exemplo, quando a gente olha esse gráfico aqui, essa tabela, né, a gente está falando o seguinte, que se o preço do petróleo, né, do Brent, ficar em 35 dólares e o dólar em 5,55, nós teremos aproximadamente, né, um EBITDA aqui da Petro de 27,8 bilhões de dólares, tá? E aí, qual o grande ponto, né? Então a gente faz essa tabela, que é uma sensibilidade de quanto ela vai conseguir entregar de EBITDA, né, que é uma métrica de geração de caixa. Bom, e o ponto aqui é colocar quanto deveria valer a Petro dado um EBITDA. Então eu coloquei aqui, né, como 5,5 vezes vezes EBITDA, EV/EBITDA, né, a Petro próximo do justo, tá? Então, abaixo ainda dos peers globais, entretanto, num múltiplo que parece fair, na minha opinião e na nossa visão, tá? Então, sendo negociado a 5,5 vezes EBITDA. E aí, o que a gente encontra aqui, tá? Qual seria o valor, o market cap, tá, da Petro, dado essas variáveis? Então, se a gente pegasse aqui, né, a 35 dólares o barril do petróleo com um câmbio a 5,50, seria 481 bilhões de reais, tá? O valor, o market cap justo da Petrobras, tá? Então, isso aqui é bem sensível, né? Quando a gente fala de ações de um mercado de commodities, a gente vê uma variância, qualquer coisa, né? Qualquer variação no preço acaba mudando muito as projeções. Então, quando a gente traz dos 35 para os 45, isso teoricamente, né, deveria valer 682. Quando a gente joga para os 25, deveria valer 280, tá? Por isso que a gente tenta trabalhar num intervalo que seja mais ou menos justo aqui. E quando a gente fala do petróleo a 35 dólares, é bem abaixo do que está hoje, com um câmbio muito próximo, né? Então a gente está falando do câmbio, né, hoje a 5,35, aqui dentro da faixa média, né, que a gente adotou, a gente está falando de 5,55. Mas o petróleo está bem abaixo, né, nas nossas estimativas. Tá bom, mas aqui a gente tem esse número, né? A gente sabe que o valor da Petro nesse momento, né, eu vou até pegar aqui o market cap, é de 313 bilhões de reais. E aí, para uma conta aqui simples, né, a gente consegue encontrar qual deveria ser o valor justo das ações da Petro, dado essas duas variáveis, tá? Então eu peguei aqui, vamos pegar no mesmo range que a gente tem observado, né? Petróleo a 35 dólares e o câmbio a 5,55, então o valor justo com a Petro negociando a 5,5 vezes EV/EBITDA seria de R$ 37,92, tá? Lógico que aqui uma sensibilidade, existem outros fatores que acabam influenciando. Entretanto, é para mostrar que mesmo, né, depois dessa alta toda, e a gente trabalhando aqui com um valor de petróleo abaixo do que a gente vê no mercado hoje, as ações da Petro estão descontadas, tá? Então eu gosto bastante, eu continuo com minha recomendação de investimento, tá, nas ações da Petro. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer que não está nem nessa conta, né? Isso aqui é uma conta simples, esse fechamento aqui, o mercado todo voltou e a Petro ficou um pouco lá atrás. E o que a gente assistiu nas últimas semanas foi esse fechamento em função de algumas coisas que aconteceram, né? As notícias sobre as vacinas no mundo têm impulsionado fortemente as ações de valor, né, que ficaram para trás. Então, essa é um pouquinho da visão. Pessoal, e quem quiser esses gráficos aqui, essas tabelas, né, eu vou colocar dentro do meu canal do Telegram, tá? Então, quem quiser, não faz parte ainda, o link para se cadastrar no meu canal está aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.